Sim, essa é a bandeira americana, o símbolo do poder da maior nação do planeta, já há algum tempo e também na atualidade. Esta é a Casa Branca, sede do governo da maior potência mundial na atualidade. E aqui está ele, o presidente da nação mais poderosa do planeta, Barack Obama. Dessa vez não ao lado dos seus comandados discutindo assuntos importantes para o seu país e para o mundo. Que ocasião iria parecer tão importante a ponto do presidente americano largar seus ofícios de presidente da República para cuidar deste assunto em especial? Seria por falta de algo mais importante para fazer neste momento? Ou seria essa a coisa mais importante a ser feita neste momento? Barack Obama deixa por um momento de lado seus afazeres presidenciais para cuidar de algo que ele julga também extremamente importante: a festa de Páscoa. Mas espera lá, Barack Obama preocupado com uma festa cristã? É algo de se estranhar, ou não é? Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. No dia da Páscoa, o presidente americano deixa de lado seu gabinete, seus assessores, seus afazeres e se reúne à criançada para brincar, contar histórias e comemorar a Páscoa. Não há nada estranho nisso? Seria a Páscoa tão importante assim, a ponto de tirar um presidente da República, do mais importante país do mundo, para passar um dia inteiro brincando com as crianças e comemorando a Páscoa, a saída do povo de Israel do Egito? Você não vê algo estranho nisso? O que aconteceria se o ser humano desaparecesse da face da Terra? Este poderia ser o destino do nosso planeta. Mas esta não é a história de como o homem poderá desaparecer. Esta é a história sobre o que aconteceria com o mundo sem pessoas. O mundo sem ninguém. O desaparecimento da raça humana pode parecer ficção científica. Mas, em algum momento, este dia chegará. O dia em que o homem deixará de existir. Não é preciso esforço para imaginar o ser humano desaparecendo da face da Terra. Toda geração tem seus mitos sobre o fim do mundo, o apocalipse. Seremos a primeira geração capaz de se auto-exterminar. Maybe it's a warning. A warning like an error warning your computer gives you right before it crashes. A warning from who? Does it really matter? Huh? Someone just hit the restart button and the lost colony was just this little warning right before this big reboot. Whoa, 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 whoa.
Espero que você tenha prestado bastante atenção nestas cenas de filmes que foram exibidas aqui. Mas o assunto mais importante para tratarmos neste exato momento é o que diz respeito ao início deste vídeo. O presidente norte-americano fazendo um dia de comemoração da Páscoa, a passagem, a saída do povo de Deus, o povo de Israel do Egito. Pelo menos, esse é o sentido da Páscoa que nós aprendemos. O que é de se estranhar, exatamente, é que o presidente norte-americano Barack Obama já demonstrou publicamente por diversas vezes que ele não é adepto ao cristianismo. Então, por que o presidente norte-americano, que não é adepto do cristianismo, comemora uma festa da religião cristã? Esse vídeo foi colocado aqui no início apenas para que você tenha a noção de que a Páscoa não tem nada, vezes nada, a ver com a questão do nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Neste DVD, espero que nós possamos esclarecer de uma vez por todas todo este contexto da Páscoa, que já há muito tempo vem enganando as pessoas e arrastando inúmeras delas para a perdição eterna. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. Coelhinho maroto, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Coelhinho, eu te peço, traz felicidade, para que os homens no mundo conservem a amizade. Coelhinho, eu te peço, traz felicidade, para que os homens no mundo conservem a amizade. O caminho que conduz à perdição, geralmente ele é muito bem ornamentado. Você observa no caso da Páscoa, essas imagens de coelhinhos, bonitinhos, fofinhos, nos leva a acreditar em uma coisa pura, ingênua, sem maldade. Mas, na verdade, quando passamos a conhecer o sentido dessa festa, nós vemos realmente que esse caminho, embora bonito, ele é fedorento. E o final dele sempre acaba no mais terrível dos pesadelos. Quando se conta uma mentira, é muito difícil fazer as peças se encaixarem totalmente. E neste caso, da história da Páscoa, como ela nos é contada, ficam muitas dúvidas, ficam muitos questionamentos no ar. Eu vou dar uma analisada com você em alguns trechos da história da Páscoa, segundo esta informação encontrada no Google. Pesquisando no Google sobre a Páscoa, eu cheguei a este site que conta a história da Páscoa. Vamos ler juntos. Nele nós temos as origens do termo, entre as civilizações antigas, a Páscoa judaica, a Páscoa entre os cristãos, a história do coelhinho da Páscoa e os ovos. As origens do termo. A Páscoa é uma das datas comemorativas mais importantes entre as culturas ocidentais. A origem desta comemoração remonta a muitos séculos atrás. O termo Páscoa tem uma origem religiosa que vem do latim, Pascae. Na Grécia Antiga, esse termo também é encontrado como Pásca. Porém, na sua origem mais remota, é entre os hebreus, onde aparece o termo Passage, cujo significado é passagem. Entre as civilizações antigas, historiadores encontraram informações que levam a concluir que uma festa de passagem, presta atenção neste termo, passagem, era comemorada entre povos europeus há milhares de anos atrás, principalmente na região do Mediterrâneo. Lá, algumas sociedades, entre elas a sociedade grega, festejavam a passagem do inverno para a primavera. Passagem do inverno para a primavera, vai prestando atenção. Isso acontecia durante o mês de março. Março no hemisfério sul
é época totalmente inversa. Desta época, no hemisfério norte. Lá, em março, é primavera. Aqui, não. Geralmente, esta data era realizada na primeira lua cheia da época das flores. Vai prestando atenção. Lua cheia. O que tem a lua a ver com passagem do povo hebreu? O que tem a lua a ver com passagem da morte do nosso Salvador e ressurreição? Vamos analisando. Entre os povos da antiguidade, o fim do inverno e o começo da primavera era de extrema importância. Tão importante que faz com que um presidente da República, da maior nação do planeta, pare tudo para festejá-la. Vamos assistindo a esse DVD. Aí no site agora tem a Páscoa judaica. Entre os judeus, esta data assume um significado muito importante, pois marca o êxodo deste povo do Egito. Êxodo quer dizer retirada, saída, por volta de 1250 a.C., onde foram aprisionados pelo faraó durante vários anos. Essa história de aprisionados por faraó não tem nada a ver com o contexto aqui, mas ela é muito mal explicada pelo sistema. Na escritura está da forma correta. Em outra ocasião vamos dar uma analisada nisso, mas vamos em frente. Esta história encontra-se no Velho Testamento da Bíblia, no livro Êxodo. A Páscoa judaica também está relacionada com a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho, onde, liderados por Moisés, fugiram do Egito. Há uma referência à Escritura Sagrada através da Bíblia, e dá inclusive o endereço correto. Livro de Êxodo. Beleza? Vamos prestando atenção. Nesta data, os judeus fazem e comem o matzá, o pão sem fermento, para lembrar a rápida fuga do Egito, quando não sobrou tempo para fermentar o pão. Não sobrou tempo para fermentar o pão e comer o sem fermento. Essa história. Então, essa aqui você... Mas vamos em frente. Vamos lá. A Páscoa entre os cristãos. Entre os primeiros cristãos, esta data celebrava a ressurreição de Cristo, quando após a morte sua alma voltou a se unir ao corpo. O festejo era realizado no domingo seguinte à lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, 21 de março. Quero que você preste muita atenção neste trecho. Presta muita atenção aqui comigo, olha para cá. Quando você assistir os DVDs da série Prepare-se do Verdade Oculta, eu te faço um apelo para que você não tenha a cabeça ligada em outras coisas neste momento. Porque senão você não consegue captar, aí vai me chamar de herege. Então, preste bastante atenção, neste trecho aqui principalmente. Entre os primeiros cristãos, esta data celebrava a ressurreição de Jesus Cristo. 2 pontos. Primeiro, você observa que não tem referência da Escritura sobre isso, como foi dada a referência da Escritura anteriormente, quando fala da saída do Egito. Por quê? Porque isso aqui não se diz respeito aos seguidores do Salvador. É o segundo ponto. Isso aqui diz respeito aos seguidores de Constantino, que criou a religião cristã. Não está falando aqui definitivamente dos apóstolos nem discípulos do Salvador após a sua morte e ressurreição. Aqui fala dos cristãos convertidos ao cristianismo do imperador romano Constantino. Por isso não tem referência na Escritura, porque isso não é de Deus, isso não existe na Escritura. Vamos em frente, presta atenção. O festejo era realizado no domingo seguinte à lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, 21 de março no hemisfério norte. Presta atenção em mim. O que tem a ver morte e ressurreição do nosso Salvador com o equinócio? O que é um equinócio? Nós vamos ver o que é o equinócio em seguida aqui no DVD, não se preocupe. Mas o que teria a ver a morte e ressurreição do Salvador com o equinócio? E o que teria a ver com a lua cheia, com a lua? Na verdade, a parte que diz respeito ao nosso Criador, ao nosso Salvador, não tem nada, absolutamente nada a ver nem com lua cheia, nem com equinócio, e muito menos com esta festa pagã do capeta.
essa festa diabólica do coelho, do ovo de chocolate e da comemoração da Páscoa. Vai seguindo, assistindo o DVD, no final você vai ter a tua mente totalmente aberta para isso e vai poder analisar com a sua própria mente pensativa e conclusiva. E não pela conversa do irmão Rubens ou de qualquer outro que venha a te enganar, mentir para você e te levar à perdição, com histórias da carochinha que se tornam raízes verdadeiras e penetram na terra do conhecimento humano, e que quando você arranca essa raiz, a dor está no seu coração. Você diz, eu não vou puxar mais essa raiz, está doendo, eu não quero mais nem ver esse DVD. Porque isso ficou muito enraizado. Mas no final deste DVD, eu tenho certeza que você poderá analisar por você mesmo tudo que foi dito aqui, e comparar com o que você conhece, e testificar com o Espírito, como nós aprendemos a fazer com a Escritura. E aí você tira as suas conclusões. Mas preste muita atenção. A história do coelhinho da Páscoa e os ovos. A figura do coelho está simbolicamente relacionada a esta data comemorativa, pois este animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz rapidamente em grandes quantidades. Entre os povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de preservação da espécie e de melhores condições de vida. Era uma época onde o índice de mortalidade era altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho representava o nascimento e a esperança de novas vidas. Mas o que a reprodução tem a ver com os significados religiosos da Páscoa, tanto no significado judeu quanto no cristão? Esta data relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já os ovos da Páscoa de chocolate, enfeites, joias, também estão neste contexto da fertilidade e da vida. A figura do coelho da Páscoa ela foi trazida para a América pelos imigrantes alemães entre o final do século XVII e início do século XVIII. Assim termina a descrição da Páscoa neste site que eu encontrei buscando no Google. E é mais ou menos a história que nós conhecemos realmente da Páscoa, através do que nos conta o sistema Illuminati que está aí. Páscoa, passagem do Mar Vermelho, saída do Egito, passagem da morte do Salvador para a ressurreição, passagem da primavera, entrada da primavera, saída do inverno, passagem de coelho, ovo, chocolate, equinócio, ano bissexto. O que tem tudo isso de comum entre si? Ainda mais a lua e uma outra personagem extremamente importante para a primavera, extremamente importante para esse festejo de Páscoa que vai entrar em cena a seguir. Seu nome? Ostera. E uma outra personagem extremamente importante para a primavera, extremamente importante para esse festejo de Páscoa que vai entrar em cena a seguir. Seu nome? Ostera. Spring, praise to all living things, praise to the maiden and the joy that she brings, praise to the earth, let all the creatures now sing, hope is renewed with the coming of spring. Return from darkness and the wise grown within, return to the maiden and creation begin. It's a time for things growing, a time now for flowing, time now for sowing the seeds of your dream.
life returning. It's time now for learning what rebirth truly means. And we honor ourselves and all the fairies and elves. May we dance and ring bells for the coming of the spring. So praise to the spring, praise to all living things, praise to the maiden and the joy that she brings. Praise to the earth, let all the creatures now sing. Hope is renewed with the coming of the spring. So open your heart to nature's wondrous art. It's time now to start the healing of the green. Young rabbits abound and there's flowers all around. The air is filled with the sound of the coming of the spring. So open your heart to nature's wondrous art. It's time now to start the healing of the green. Young rabbits abound and there's flowers all around. The air is filled with the sound of the coming of the spring. So praise to the spring, praise to all living things, praise to the maiden and the joy that she brings. Praise to the earth that all the creatures now sing. Hope is renewed with the coming of the spring. Que meio, hein? Animaizinhos da floresta, homenzinhos de chifre, uma donzela linda, as flores, a natureza, a primavera. No início desse clipe você viu escrito o nome da deusa Ostera em inglês e equinócio. Mas o que tem a ver a deusa Ostera com equinócio? Antes da gente tratar deste assunto em particular, deixa eu dar uma olhadinha na letra dessa música muito bonita da cantora Liza. A letra diz assim: louve a primavera, louve a todos os seres vivos. Nós devemos louvar alguém mais, além do Criador? Louve a donzela e a alegria que ela traz. Quem seria essa donzela? Essa donzela Ostera. Louve a terra e deixe todas as suas criaturas agora cantar. A esperança é renovada com a chegada da primavera. Há um renovo, há um reboot, há um reinício. Voltamo-nos das trevas, voltemo-nos para a donzela. A criação começa. A criação começa. É hora de expandir o tempo agora para fluir. Está na hora de semear as sementes dos seus sonhos. A chama do coração está mexendo com a nova vida que surge. Uma nova vida, uma passagem, um reinício. De que essa música está falando? É momento para aprender o que verdadeiramente significa o renascimento. O que verdadeiramente significa esse renascimento de que eles estão falando? Louvemos a nós mesmos e todas as fadas e também os duendes. Louvemos a nós, as fadas e os duendes. Que possamos dançar e tocar o sino para a vinda da primavera. Então abra o seu coração para a natureza de arte maravilhosa. Seu momento de iniciar a cura do verde. Curar o verde. O verde está doente, precisa de uma cura. Seria uma coincidência com o filme Avatar e tantos movimentos verdes que nós ouvimos por aí falando sobre o homem
estar prejudicando a natureza, e a necessidade de se manter um equilíbrio constante do homem com a natureza, em que a população do planeta não ultrapasse jamais a casa dos 500 milhões de habitantes, assim como está escrito na Pedra da Geórgia. Vamos pensar. Coelhos jovens são abundantes, e há flores por toda parte. O ar está cheio com o som da chegada da primavera. O nome dessa música é Ostera, Deusa Ostera, ou a Canção da Primavera. E tem várias subliminares, não só na letra, como também nas comemorações dos festejos da primavera. Você ouve falando em renascimento, passagem, confunde-se com o Salvador morreu, o Salvador ressuscitou, há um renascimento, há uma passagem, confundem-se. Porque é na confusão que se tira proveito, cria-se duas coisas, uma parecida com a outra, para poder nos induzir à confusão. A confusão que acaba no tomate. Nós vamos falar sobre isso. Mas essa música, ela fala também da nova era. A nova era será assunto de um DVD futuro, porque muitas pessoas ouvem falar na nova era, mas efetivamente 99% não sabe o que é a nova era. A era de Aquários que está chegando. Mas nós vamos detalhar isso num DVD futuro. Mas essa música, é claro, só pelos desenhos, só pelo clipe que você assistiu, você sabe que é uma música da nova era. Teria a nova era alguma coisa a ver com a passagem, a Páscoa? Teria alguma coisa a ver com a nova ordem mundial? Teria alguma coisa a ver com aquele filme que você assistiu um trecho falando do reboot? De reiniciar o computador? Segue assistindo o DVD. As coisas vão começar a clarear. E já que entrou em cena essa deusa Ostera, que na verdade é Semiramis, nós sabemos disso, você pesquise para ver se não é. Em cada cultura ela tem um nome. A Ostera vem diretamente da cultura anglo-saxônica, aquela que originou os Estados Unidos. É dessa que vem Ostera. É a mesma Star. É a mesma Astarotes, que a Bíblia fala nela, a Escritura menciona, perdão, e é a Semiramis do Nimrod, não é outra. Mas agora vamos entrar então na história desta mulher, dessa deusa Ostera. Já que nós vimos no segmento passado, antes do clipe, qual o significado da Páscoa de acordo com o que o mundo nos ensina, de acordo com o que o sistema Illuminati nos ensinou, nós vamos ver agora o que é a Páscoa segundo a visão de Ostera. E o pior, logo em seguida, veremos o que é a Páscoa segundo a visão do sistema religioso protestante, que é o que mais te engana, infelizmente. Buscando mais informações sobre a Páscoa na internet, nós chegamos ao site da Wikipédia. E lá está escrito assim: a festa tradicional da Páscoa associa a imagem do coelho, um símbolo de fertilidade, e ovos pintados com cores brilhantes, representando a luz solar, dados como presentes. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã atual, é necessário voltar para a Idade Média e lembrar os antigos povos pagãos europeus, que nesta época do ano homenageavam Ostera, ou Esther em inglês. Easter quer dizer Páscoa. Ostera, ou Ostara, é a deusa da primavera. Ué, agora é que embananou tudo? Primavera e Páscoa? Qual a relação disso? Nós estamos em março. Nós não estamos na primavera. Março, um mês quente como esse, caminhando agora sim para o inverno, e só depois do inverno a primavera. E por que a Páscoa, como é comemorada, tem a ver com primavera? Agora as coisas ficaram mais confusas. Mas você não se preocupe. A missão do Verdade Oculta é trazer à luz da verdade aquilo que nós não compreendemos, porque os senhores do mundo não têm interesse em nos explicar, não têm interesse em que venhamos a saber. Eles só querem que nós venhamos a fazer, mas não saber. Porque se nós soubermos, nós não faremos. Você está entendendo, irmão Rubens?
Tá certo? Ostera, ou Ostara, é a deusa da primavera, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da fertilidade. Ele pula alegremente em redor dos seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostera equivale na mitologia grega a Deméter, na mitologia romana a Ceres. Os termos Esther, Star e Ostern, em inglês e alemão respectivamente, parecem não ter qualquer relação etimológica com o Pessach, a Páscoa. Páscoa, renascimento, passagem, tem a ver com a primavera, sim. E a primavera tem a ver com algo mais adiante ainda. Mas tudo isso, neste DVD, será muito bem explicado. Passando pelo Google, vamos à história oficial da deusa Ostera. Antes do nascimento do Salvador, alguns povos do norte da Europa cultuavam uma deusa chamada Ostera. Ela era a deusa da fonte, da fertilidade e da vida. Anualmente, a cada primavera, eles promoviam um festival em honra a essa deusa. O festival comemorava a chegada da nova vida e se chamava Easter, ou Páscoa em inglês. O nome Páscoa, para os americanos, é o mesmo que Easter, ou Ostera. Estes povos possuíam 4 festas anuais, de acordo com as estações do ano. A primavera para eles falava de um tempo de celebrar vida nova, o renascimento da natureza vinda da morte e a prática de boas ações. Haviam rituais pagãos típicos de fertilidade e órgãos sexuais. Virgens eram sacrificadas em adoração a deuses e à deusa da fertilidade. Ostera, ou Pan, ou Ísis, ou Deméter, ou Ceres, ou Semíramis. Existia um santuário repleto de imagens fálicas, ao redor das quais havia muita dança para honrar o órgão sexual masculino. Tais práticas eram usadas em festivais de primavera no Egito Antigo, na Babilônia, na Grécia e entre os druidas, na Grã-Bretanha e na Europa. Fato marcantes nestes rituais satânicos eram 2 elementos altamente significativos: os ovos e os coelhos. Os ovos, desde tempos antigos, símbolos de fertilidade, de sexo e de vida nova, sempre foram elementos importantes nas celebrações de estações da primavera pagã. A lenda da origem do universo, segundo essa tradição, diz que a Terra foi chocada de um ovo enorme. Em grande parte das sociedades pagãs do Egito e Mesopotâmia, até as Ilhas Britânicas, os ovos eram brilhantemente decorados e dados como presentes, com votos de fertilidade e sucesso sexual. Coelhos. Estes animais eram adorados pelos pagãos como deuses da fertilidade. E viam neles símbolos de luxúria, vigor sexual e reprodução. Nas tradições do Egito e Pérsia, o deus coelho era honrado particularmente na estação da primavera. Conta-se de uma história pagã que havia um grande pássaro que quis tornar-se um coelho. A deusa Ostera então o transformou num coelho. E em gratidão, o coelho vinha a cada primavera, durante o festival em honra a Ostera, e botava lindos ovos. Na Europa antiga, os coelhos eram relacionados à deusa pagã da fertilidade. Na primavera, ela fazia com que os coelhos espalhassem ovos pelo campo, como sinal de vida nova e renascimento depois do inverno rigoroso. A crença em rituais pagãos pode ter desaparecido, mas a celebração ainda continua. Só que agora nós a chamamos de Páscoa. E agora os coelhos são feitos de chocolate. O que eu tenho a te dizer agora é extremamente importante, eu quero que você preste atenção. Mesmo que até este presente momento do DVD você não esteja entendendo nada, se você achar que até agora está havendo mais confusão do que explicação, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência.
A questão toda está embaralhada já há mais de 2000 anos. E para você desembaralhar tudo assim, é muito difícil. Então, o que eu estou fazendo aqui no DVD? Eu estou dando um panorama geral, ainda incluí, né, os trechos de filme para complicar mais ainda, mas para fazer você pensar. O que eu quero é que você pense ao extremo, é fazer sua cabeça funcionar. Você já deve ter observado que todos os DVDs do Prepare-se fazem as pessoas pensarem. Então é por isso que eu ainda incluí mais esses ingredientes das cenas de filme, para que você cada vez pense mais. E as coisas vão embaralhando. Mas daqui a pouco, quando começar a desembaralhar, você vai ter uma visão da questão da Páscoa e outras que surgirão também com essa da Páscoa. Você vai ter uma visão que você nunca teve na sua vida. E daqui por diante, não vai ter mais essa confusão que esses homens do diabo criaram nestes 2000 anos para cá. Tá certo? Então o que eu quero dizer para você é para que você tenha um pouco de paciência, vá assistindo, não deixe de assistir neste momento para assistir em outro, não desligue seu aparelho, não tire o DVD daí de dentro do cartucho, continue assistindo, para que você possa daqui a pouquinho começar, junto comigo, a desembaralhar tudo isso. E eu me comprometo, no final do DVD você vai estar realmente bastante informado e bem informado e com a mente bem arejada sobre essas questões embaraçosas que estão aí embaraçando a sociedade e levando a maioria ao erro já há muito tempo. Vamos lá. Nós falamos aqui sobre a Páscoa na visão do mundo, da sociedade. Nós lemos um site da internet, lemos também a visão do Wikipédia sobre o assunto e falamos também sobre a história dessa deusa austera da forma que se conhece, da forma que ela é conhecida por nós. E a Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? E o que é a Páscoa cristã? Vamos começar a desmiuçar esses tipos de Páscoa para que a gente possa, então, no final, esclarecer tudo isso. Para quem não sabe, a Páscoa de Israel, que é a Páscoa dos hebreus, ela ocorreu porque o povo escolhido de Deus, que não somos brasileiros, nós fomos salvos depois pelo Salvador, Filho de Deus, Yahushua HaMashiach, mas nós naquele tempo passado éramos excluídos do meio de Israel. Mas havia esse povo de Israel que era escolhido pelo Criador. E esse povo estava no Egito. E agora o faraó estava afligindo este povo porque via que o povo crescia muito e poderia a qualquer momento tomar à força o país do Egito. E o faraó, preocupado, começou a forçar demais aquele povo hebreu que estava lá com serviços pesados. Até que se levantou Moisés para resgatar o povo do Egito. E havia um acordo de Deus, né, do Criador com Moisés, de que as pessoas que tivessem o umbral da porta molhado com sangue de um cordeiro, essas pessoas não teriam parentes mortos quando o anjo da morte passasse. E foi a passagem. A palavra é a mesma da Páscoa. O anjo da morte passou, mas Israel, o povo de Deus, ficou livre dessa praga. Logo em seguida, morre o filho do faraó, com a mesma praga da passagem. E agora, o faraó liberta o povo do Egito. Mas Deus endurece o coração de faraó, e faraó volta atrás e persegue o povo de Israel no Egito. E o povo agora chega na beira do Mar Vermelho, é uma passagem muito conhecida, o filme do Charlton Heston, no papel de Moisés, ficou muito famoso nessa passagem do Mar Vermelho, então é muito conhecido esse trecho. Na passagem do Mar Vermelho foi a Páscoa. Para quem não sabe, a Páscoa de Israel, que é a Páscoa dos hebreus, ela ocorreu porque o povo escolhido de Deus, que não somos brasileiros, nós fomos salvos depois pelo Salvador, Filho de Deus, Yahushua HaMashiach, mas nós naquele tempo passado éramos excluídos do meio de Israel. Mas havia esse povo de Israel que era escolhido pelo Criador. E esse povo estava no Egito. E agora o faraó estava afligindo este povo porque via que o povo crescia muito e poderia a qualquer momento tomar à força o país do Egito. E o faraó, preocupado, começou a forçar demais aquele povo hebreu que estava lá com serviços pesados. Até que se levantou Moisés
para resgatar o povo do Egito. E havia um acordo de Deus, né, do Criador, com Moisés, de que as pessoas que tivessem o umbral da porta molhado com sangue de um cordeiro, essas pessoas não teriam parentes mortos quando o anjo da morte passasse. E foi a passagem. A palavra é a mesma da Páscoa. O anjo da morte passou, mas Israel, o povo de Deus, ficou livre dessa praga. Logo em seguida, morre o filho do faraó, com a mesma praga da passagem. E agora, o faraó liberta o povo do Egito. Mas Deus endurece o coração de faraó, e faraó volta atrás e persegue o povo de Israel no Egito. E o povo agora chega na beira do Mar Vermelho, é uma passagem muito conhecida, o filme do Charlton Heston, no papel de Moisés, ficou muito famoso nessa passagem do Mar Vermelho, então é muito conhecido esse trecho. Na passagem do Mar Vermelho foi a Páscoa. A saída do povo do Egito foi a Páscoa. Agora, atente bem para um detalhe, isso é muito importante. Isso tem a ver com a situação que está ocorrendo hoje. É um aspecto incomum da Páscoa dos hebreus, do povo de Hebrom, o povo de Deus, o povo de Israel, com o que ocorre nos dias de hoje e o que vai ocorrer no futuro. Abre um parênteses. O nome deste vídeo é A Páscoa que Não Passou. Por quê? Vai ouvindo. Olha o que acontece. Existia, naquele povo de Deus que estava dentro de Egito, um tipo de vida, de uma forma que eles estavam acostumados há 400 anos. E aí o que acontece? Nesta passagem, houve uma modificação na vida daquelas pessoas. Houve uma nova ordem, não mundial, mas local, para aquelas pessoas. E agora o povo estava fora do Egito, a passagem já ocorreu. E agora Moisés determinara pela sua lei, dada a Israel, eu desafio qualquer pastor teólogo do mundo me contrapor na Escritura. A lei foi dada para Israel, está escrito, assim eu creio. Aquela lei não foi para mim nem para você, brasileiro, foi para Israel. E aquela lei de Moisés dizia que de ano em ano, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, deveria fazer uma comemoração da passagem, da Páscoa, da saída do Egito. Da Páscoa, do anjo da morte passando, deles atravessando o Mar Vermelho, de mudando da velha ordem de vida dos hebreus para a nova ordem dos hebreus. Eu estou falando nova ordem para você entender bem o negócio que eu estou dizendo aqui. Vamos lá, meu amado. O que aconteceu? Todo ano, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, trazia à memória o sofrimento no Egito e assim comiam ervas amargas. No deserto foram alimentados com maná celestial. E aí comiam pão ázimo, sim, fermento. Aquela história de que não havia fermento porque eu tinha pressa para correr, isso é história da carochinha. Isso não está na Escritura, isso não existe. Tá certo? Como nós lemos anteriormente aqui, lendo uma matéria de um site. O povo saiu do Egito. O povo agora de Israel, não você, nem eu, nem ninguém que morava naquela época, naquele local, mas que não era israelita, não. Só Israel. Agora comemorava, ou trazia a lembrança. Comemorar hoje vou comemorar. Não, comemorar não é só a coisa de felicidade. Não se a palavra comemorar é trazer a memória, é lembrar. Então o povo lembrava o sofrimento de Israel, comendo ervas amargas, participando do vinho e do cordeiro, aquela coisa toda. Agora tem um aspecto muito importante, eu vou abrir um parênteses. Porque o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, assim está escrito na Escritura, assim nós devemos crer. E desta forma, aquele sangue do cordeiro representava o sangue do Salvador que morreu por você. O maná representava ele, o próprio pão da vida, que foi repartido entre nós quando ele morreu na cruz do Calvário. E não de mês em mês, que isso é ceia mitraica, isso nós já falamos sobre esse outro DVD. Então, tudo aquilo que acontecia era sombra das coisas futuras, e a própria passagem também. Páscoa, que significa passagem, era sombra das coisas futuras, apontava para o sacrifício do nosso Salvador na cruz, para a sua morte e sua ressurreição. Agora, isso já aconteceu, há 2000 anos atrás ele morreu. Jesus, ou Yehoshua, Jesus é o nome que nos apresentaram, mas o Salvador da nossa alma, Filho do Pai, aquele que morreu na cruz, ele não é a nossa Páscoa, isso é um erro que se comete. Ele foi, naquela época, a nossa Páscoa, porque ele foi imolado por nós. Hoje, ele continua sendo desde aquela época. Isso não é para se comemorar, isso é para se viver.
Não tem na Escritura em lugar nenhum texto dizendo para a gente comemorar isso. Isso é paganismo do catolicismo, do protestantismo, que veio da religião de Roma. Mas vamos lá, voltando, fecha parênteses. A Páscoa dos judeus, aquela Páscoa da velha aliança, em que se comia por obrigação da lei de Moisés, todo ano, para poder simbolizar a saída do Egito, a Páscoa do Egito, ela acabou na última ceia. Olha bem, última ceia. Não é última ceia? Por que continua ceando todo mês? Foi a última ceia. Aquela. Em comemoração, e não foi para nós definitivamente, foi para os judeus. Foi para o povo escolhido naquela época. Agora, aí que eu quero entrar no principal agora. A Páscoa que nós conhecemos dos judeus é a saída do Egito. A Páscoa que nós conhecemos do Salvador foi aquela que ele passou por ela e que ele disse: há um batismo que eu vou passar por ele, mas que nenhum de vós consegue passar. A morte e a ressurreição é a Páscoa do Cordeiro. Agora, sabe de uma coisa, amado? O que tem a ver, pergunta, o que tem a ver a Páscoa do Salvador, e eu já não falo Páscoa cristã, porque Páscoa cristã é invencionismo, é o que está aí, é esse lixo que está aí, essa mentira que nós vamos esmiuçar aqui hoje. Mas o que tem a ver a Páscoa das coisas do Criador, lá no Egito, na saída para Canaã, a Páscoa do nosso Salvador morrendo e ressuscitando, com esse lixo que está aí hoje, o que tem de característica daquela Páscoa com essa hoje de austera, de equinócio, de primavera, de ovo, de chocolate, de coelho? Meu amado, bobo é uma coisa, idiota é outra. E eles estão nos fazendo de idiota há muito tempo. Porque essa festa da Páscoa é uma festa religiosa. A Deus austera. Como é o carnaval. Por que o carnaval cai sempre 40 dias antes da Páscoa? Por que a Páscoa não acontece numa data fixa todo ano? Ela oscila todo ano. Por que essa festa está agarrada com tantas outras festas? Por causa do catolicismo. E o protestantismo tem acompanhado isso, porque é simples. O protestantismo é filho ou filha do catolicismo. Nasceu de Martim Lutero. Mas definitivamente não tem nada a ver. Você quer ver uma coisa? As pessoas até podem dizer: não, mas o que eu comemoro não é o coelho, não é austera, não é primavera, não é equinócio, não é nada disso. O que eu comemoro é a Páscoa do meu Redentor que morreu por mim. E eu pergunto, onde está escrito para você comemorar festa? Ainda mais do jeito que comemora, comendo ovo de chocolate. Eu vou comer ovo de chocolate para trazer à lembrança o sacrifício de Jesus por mim na cruz do Calvário. Aquilo não é para a gente comemorar, é para a gente viver. Nós temos que viver isso, praticando a lei de Deus, e não ficar comemorando. Eu peguei, por exemplo, aqui o tomate, que é essa fruta, ou esse fruto, e é um exemplo muito claro do Natal, da Páscoa, destas festas religiosas que se atribuem ao cristianismo com esse tomate. Por que, por exemplo? O tomate, embora seja o fruto do tomateiro, e ele tem características de fruto, porque ele tem um invóculo com a polpa que protege aqui dentro a semente, e de acordo com a botânica, essas são as características de um fruto. Na verdade, na culinária se fala em fruta, mas não existe fruta, existe fruto. Porque na culinária se diz que o que é doce é fruta, e o que não é doce é fruto. E no caso do tomate, você procura em meio às frutas no mercado e você não acha. Você procura na relação de produtos para se fazer um almoço ou uma janta, e você vai achar no meio das hortaliças. Mas o tomate é uma hortaliça? Não. Por mais que venhamos a dizer que o tomate seja uma hortaliça, pela botânica, pelo que está escrito pela ciência, de acordo com a botânica, o tomate jamais será uma hortaliça, porque as características inerentes a um fruto estão no tomate, e as características inerentes
a uma hortaliça não estão no tomate. Então o tomate jamais será uma hortaliça, embora esteja nas prateleiras do mercado, junto com as hortaliças, embora ele esteja também na cozinha das pessoas, junto com as hortaliças e não com as frutas, embora ele seja chamado de hortaliça, mas na essência do tomate ele vai continuar sendo um fruto, porque foi assim que o Criador o fez. Da mesma forma, o festejo do Natal, do jeito que se comemora, com árvore, com Papai Noel, com troca de presentes, não tem características nenhuma com o que nos ensinou o Salvador ou o Criador. E assim também, a Páscoa, do jeito que se comemora, não tem nenhuma característica com as coisas do Criador e nem do Salvador. E o principal disso, que comemoração é essa? Por que trazer à memória essas questões se não está escrito na Escritura, para que nós venhamos a comemorá-las? Nós estamos fazendo isso baseado em quê? Se não no sistema religioso criado pelos Illuminati para nos entreter. Mas, meu amado, infelizmente, a visão do sistema religioso, e principalmente do sistema protestante, quanto a essas questões, são terríveis. Ainda aqui no DVD, nós vamos mostrar a visão do sistema religioso protestante quanto à Páscoa. E você vai tirar a sua conclusão de que se eles estão realmente no caminho certo, ou se estão levando grande parte da população cada vez mais em direção ao abismo. Para falar desta festa da Páscoa, assim como o Natal, assim como o Carnaval, que é também uma festa religiosa, e para falar nas demais festas religiosas, que são feriados, né, durante todo o ano no nosso país, nós precisamos recorrer, mais uma vez, à história antiga. E vamos até Roma, na época do Império Romano. Ele que era, na verdade, a somatória de impérios mais antigos. Um império vinha engolindo o outro, se tornando cada vez maior. Assim foi quando os persas medos dominaram a Babilônia. A Grécia dominou depois e, por fim, na época dos impérios, Roma dominou Grécia e dominou tudo que Grécia tinha conquistado. Então Roma foi o maior império que já existiu na Terra. Abre parênteses. Roma continua sendo o maior império que existe na Terra. Fecha parênteses. Constantino foi o imperador romano. E ele teve uma ideia fantástica. Ele era astuto. Ele era calculista. E o que Constantino fez? Quando Roma estava se afundando na falência, antes que surgisse um outro império maior para sucumbir Roma, matar o cidadão romano, como os romanos fizeram com tantas nações, antes que surgisse um outro povo moderno para afligir Roma, Roma, através de Constantino, teve a grande ideia. Olha, deixemos de lado o sistema político-administrativo do Império Romano e caímos de cabeça no sistema religioso. Império político
para império religioso. Foi uma Páscoa, foi uma passagem. Essa Páscoa, essa passagem, Páscoa é passagem, o termo é a mesma coisa. Essa Páscoa fez com que Constantino perpetuasse o Império Romano. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque daria um DVD só disso. E eu já falei nesse assunto aqui também, outras vezes passadas. Mas o importante agora, neste momento, com esse DVD sobre a Páscoa que não passou, olha o texto e olha o tema, a Páscoa que não passou. Por que não passou? Você é inteligente, eu gosto disso. Mas o assunto principal aqui agora, e que tem a ver com Roma, é apenas para poder mostrar para você que quando Roma se tornou um império não mais político, mas religioso, e que Constantino escreveu nos anais da história de que ele havia se convertido ao cristianismo, mentira, ele havia criado o cristianismo, antes dele não existia essa religião. Ele criou o cristianismo. Olha, amado, abre um parênteses aí que isso é importante. Aprenda alguma coisinha com esse humilde servo do Criador, que pela misericórdia de Deus pode te falar algumas palavras, e delas você aproveita talvez alguma coisa. Entenda, a história oficial é mentirosa. A história real é horrorosa. Aprenda isso com esse humilde servo pela misericórdia de Deus. Constantino, imperador romano, astuto, calculista, frio, se transveste agora de império político para império religioso e cria o cristianismo. Cristianismo que originou na Igreja Católica e fundou o protestantismo e diversas denominações que já no Brasil já quase chega ou passa de 20 mil denominações só no Brasil. Mas vamos lá. O importante do que eu estou dizendo agora neste momento é isso. Então atente para esse detalhe. Quando Constantino teve a grande ideia de transformar o sistema político da Roma falida no sistema religioso, ele criou a Arca das Religiões. Presta atenção em mim, meu amado. É importante para você compreender tudo que nós estamos dizendo aqui. Quando ele criou a Arca das Religiões, o que você entende como arca? A Arca de Noé, ali ele colocou todos os animais da terra, para poder os animais depois terem a sua descendência e não ser extintos. Não é assim que nós aprendemos? Não é assim que está escrito? Não é assim que cremos? Então, é assim que nós cremos. Eu creio dessa forma. E quando Constantino criou a Arca das Religiões, chamado catolicismo, ele abraçou tudo, meu amado. O interesse não é servir ao Criador, não. Isso é uma grande farsa. A maior farsa da humanidade não são os Illuminati com o sistema político. Não é a mídia de Hollywood, não. Pelo contrário, a mídia de Hollywood até nos informa. Não é o sistema de saúde, não é a ONU, não. A maior farsa é o cristianismo. Infelizmente eu não queria falar isso, mas é a verdade. Porque ele vem já há muito tempo, praticamente há 2000 anos, enganando muita gente, iludindo e mentindo extremamente. Cristianismo como o todo, não é ABCD, não. Abre um parênteses, por favor. Inclusive as pessoas falam, o irmão Rubens disse que um pastor isso, um pastor aquilo. Eu não falo um pastor isso, um pastor aquilo. Eu não falo uma denominação protestante isso, uma denominação protestante aquilo. Eu não falo de uma fruta em uma árvore do pomar. Eu falo da árvore e do pomar. Vocês estão entendendo? Eu não estou preocupado em nem falando aqui que o pastor A, o pastor B, que a maçonaria está nessa igreja, que a maçonaria está nessa denominação. Não! Essa igreja, esse pastor, essa denominação é uma fruta em uma árvore do pomar. O nome dessa fruta é o pastor A, B, C, D ou F. O nome dessa árvore é a denominação A, B, C ou D. O nome desse pomar é cristianismo. Eu acho que você me entendeu agora. Feche parênteses, foi só para esclarecer, porque as pessoas ainda têm dúvida quanto à verdade que o irmão Rubens vem falando. Quando eu falo as verdades sobre política, sobre a questão do dinheiro, educação, quando é relacionado à economia, o pessoal... Mas quando o irmão Rubens fala a verdade, que o cristianismo é a maior farsa que existe, que não condiz com a Escritura, condiz com a Bíblia criada pelo cristianismo, mas não com a Escritura que o Salvador sempre defendeu.
Aí eles querem me trucidar. Aí não pode. Aí é herege. Aí é bruxa. Aí queima ele, joga pedra, joga na genia, aquela coisa toda. Fecha parênteses gigante para voltar ao fio da meada. Por favor. Vamos lá. Quando Constantino, imperador romano, preparou a arca das religiões, ele abraçou Semíramis e Nimrod. Mas não foram só os dois, não. Semíramis e Nimrod lá da Babilônia, não. Foi todo o paganismo que surgiu depois de Semíramis e Nimrod. Porque depois de Semíramis e Nimrod, por qualquer nação que esses homens passaram, esses senhores do mundo, eles inventaram uma penca de deuses. Você entende? E todos foram absorvidos pelo cristianismo. Todos! Porque o negócio de Constantino, eu repito, isso é importante. Não é servir ao Criador, é contemplar o máximo de pessoas possíveis para encher a arca. O negócio é encher. É estar todo mundo lá. É dominar. Você está entendendo? É por isso que você vê algumas denominações hoje que bota sabonete de arruda, sabonete para lavar a alma, água da cachoeira, porque vai atrair mais gente. Pessoas de Umbanda, de Candomblé, vão se identificar com essas coisas. É uma arca também miniatura. Mas é o mesmo exemplo da arca do Constantino. Quando ele criou a religião, não vou dizer católica, mas a religião cristã, ele trouxe tudo para dentro dessa arca. Agora ele tem que contar uma história. Porque a história real é horrorosa. E a oficial é mentirosa. Quando ele vai buscar para dentro dessa arca a cultura celta, da cultura dos anglo-saxões, de Beltame, de Ostera, de tudo quanto é lixo e porcaria que tem, ele agora diz que é a Páscoa do judeu. Amado, você viu o judeu comendo ovo de chocolate para comemorar a saída do Egito? Ou para comemorar o Jesus ressuscitado, o Yoshua? Você viu eles dando presente de chocolate, de ovo de Páscoa? Vocês viram eles pintando ovinho de Páscoa para esconder no quintal? Não, meu amado. Isso não é festa cristã nem judia coisa nenhuma. Não tem que fazer festa, não está escrito para fazer isso. Amado, o povo está preocupado e querendo, sabe o quê? Comemorar e festejar. Mas não quer obedecer. O mandamento é um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, assim também amai-vos uns aos outros. Isso não se ensina, isso não se pratica. As pessoas querem comemorar e não praticar. Você está entendendo? A Páscoa, a passagem do nosso Salvador pela morte e pela ressurreição, isso aconteceu há 2000 anos atrás e vale até hoje, vale para sempre. Não tem que reviver isso a cada ano, não tem que refazer isso a cada ano. Não podemos dizer Jesus é a nossa Páscoa, não. Yoshua, ele foi a nossa Páscoa há 2000 anos atrás, que morreu em nosso lugar, passou por aquele batismo em nosso lugar e está valendo ainda hoje. Nós temos não é que comemorar isso não, nós temos é que viver isso. Mas enquanto tivermos presos a questão de religião, ainda mais a religião cristã, nós vamos estar assim, olha aqui atrás de mim. Primavera, olha aqui meu cenário hoje, primavera, no mês de março. Olha o ridículo que nós passamos, meu amado. Chega dezembro, nós colocamos um monte de algodão no chão, no shopping center, para poder dizer que é neve. Sabe por quê, meu amado? Porque nós somos idiotas. Nós não nos damos de conta de quão idiota nós somos para os senhores do mundo. O hino brasileiro diz assim: somos iluminados pela luz do novo mundo. Novo mundo? Inglaterra e Estados Unidos. Foi o Márcio, lá de... meu amado amigo Márcio, meu irmão, lá de Salvador, quem me abriu os olhos para isso. Nós somos iluminados pela luz do novo mundo dos Illuminati. E essa luz do novo mundo diz que nós temos que comemorar Natal como se fosse inverno e no verão. E nós vestimos uma roupa de Papai Noel ridícula, com barba, com um troço pesado e quente, e passamos um calor miserável. E tipo que estamos no inverno dos Estados Unidos da América. Isso é ridículo, era para o brasileiro ter vergonha de fazer isso. Mas estão todo mundo cego, ou pelo menos a maioria, alienado. Alienado. Se uma pessoa de outro planeta, que não tivesse essa visão que nós temos condicionados pelo sistema Illuminati que está aí, visse um negócio desse, ia falar: esses caras são tudo idiota. São maluco, imbecil.
E aí chega a primavera, em março. Olha aí, que lindas flores, eu estou aqui comemorando. Não, irmão Rubens, é a Páscoa. Que Páscoa? Que Páscoa é essa? A passagem do Egito, do povo saindo do Egito, não tinha esse tipo de comemoração. Eles comiam erva amarga, comiam pão e bebiam vinho. Até a última ceia, a última. Até a última ceia, a última. Ah, mas a morte e a ressurreição de Cristo, que dia alguém comemorou isso? Você viu Paulo comemorar isso? Viu Pedro, viu Silas, viu alguém comemorar isso? Não, Silas eu nem digo porque deve ter alguns aí por aqui comemorando. Mas aquele Silas da Escritura não comemorava. Agora, amado, isso aqui é um ridículo. Eu estou aqui passando um ridículo com essas flores de primavera para fazer esse DVD de Páscoa, para tentar abrir a tua cabeça e mostrar que nós estamos em março. Não tem primavera e não tem que festejar a primavera. Mas, irmão Rubens, eu não estou festejando a primavera, eu estou festejando a Páscoa. Meu Senhor, que cabeça dura. Como é que eu vou pegar isso aqui e dizer que isso aqui é uma hortaliça ou um legume? Se tem todas as características de fruto. Se tem todas as características de fruto, pode estar na prateleira junto com as hortaliças, pode estar na prateleira junto com os legumes, mas isso é um fruto. Pode você dizer que está comemorando algo que nunca você viu na Escritura dizer para comemorar. Você pode falar isso, mas a verdade é que você está louvando a Ostera. E pior ainda, essa Ostera é a própria primavera. Mas não é a primavera que traz as flores dos campos, não. É a primavera que vai trazer a vida depois da passagem, depois da Páscoa que está para chegar por aí, que não demora muito. Eu não vou estragar o grande finale do DVD, não. Eu vou deixar o grande finale para daqui a pouco. Agora vamos saber por que que nós estamos na primavera, essa primavera ridícula atrás de mim, no mês de março. E por que que no mês de dezembro é um calor miserável e nós estamos enfeitando tudo com coisinhas de neve caindo. Por que somos tão idiotas assim? Nós vamos ver a partir de agora. É por causa, sabe de quê? Por causa do equinócio. É por causa da contagem do ano bissexto, 2/6. De 4 em 4 anos. É por causa do calendário do Papa Gregório. É por causa do calendário juliano. É por causa desses lixos, desses nojos. Eu começo a gravar esses DVDs, eu fico enojado. Tem vezes que eu nem acabo, eu paro pelo meio e fico uma semana sem gravar. Porque eu tenho nojo desse sistema Illuminati mentiroso que está enganando a gente há muito tempo. E como eu fui idiota de ser enganado por eles. Deus me livre. Porque algumas festas que são comemoradas pela humanidade não acontecem em datas fixas, mas oscilam a cada ano. Por exemplo, a festa de Carnaval, que é uma festa religiosa criada pelo catolicismo e que ocorre a cada ano em uma data diferente. Assim também, Corpus Christi, Semana Santa e a Páscoa. Por que será que isso ocorre? Alguém já te explicou? Você já viu na televisão uma reportagem explicando isso? Ou no jornal? Ou em uma revista? Eu não tenho dúvidas. Se você recebeu alguma explicação desses fatores, foi, na verdade, uma daquelas histórias oficiais que são mentirosas. E não a história real. Porque a história real sempre será horrorosa. O mundo jaz no maligno e a história do mundo é a história mentirosa, porque o maligno é o pai da mentira. O que ocorre é o seguinte: o carnaval ocorre em datas aleatórias a cada ano, assim como o Corpus Christi, como a Semana Santa e outras festas religiosas, justamente por causa da festa mais importante. É a festa mais importante que arrasta essas outras festas
para uma data aleatória a cada ano. Eu te pergunto, e qual é essa festa que é tão importante para ficar dependendo dela outras festas religiosas, para terem suas datas a cada ano de acordo com essa festa tão importante? Que festa tão importante é essa? Você está indo muito bem. É a festa da Páscoa. Agora eu te pergunto, se fosse a festa da Páscoa realmente uma festa ligada às coisas do Criador, às coisas do Salvador, seria dada pelo mundo a ela tanta importância, a ponto de as outras festas dependerem desta? Analise. Mas vamos começar a clarear as coisas por aqui. Eu vou te dizer o que ocorre. Temos que retroagir novamente à Roma antiga. Já não a Roma Império, mas no período de criação da Roma religiosa, de Constantino. A arca das religiões, o catolicismo, necessitava contemplar o máximo possível aquelas religiões que já existiam antes do catolicismo, a fim de que esse grupo de adeptos e esse grupo de pessoas da sociedade passassem a ver com bons olhos o domínio do catolicismo que está aí até hoje. Você está entendendo? O cristianismo que está aí até hoje. E assim, essas religiões eram acopladas, eram trazidas para dentro dessa arca. E a arca das religiões, ela se moldava para receber essas religiões. Você me entende? A religião não era adaptada à arca católica, mas a arca católica era adaptada à religião. Para que você possa entender melhor, porque eu creio que nós temos que esclarecer o máximo tudo isso e não criar mais confusão. Imagine a arca do Noé. Imagine que o Noé vai receber agora um casal de elefantes. Aquele setor que o casal de elefantes vai ficar tem que ser adaptado especialmente para aquele tipo de animal, porque é um animal muito pesado. E se forem colocadas ali as tábuas comuns do restante da arca, o casal de elefantes pode afundar e quebrar tudo. Então, precisa preparar algo especial para aquele tipo de animal. Aí ele vai trazer agora o hipopótamo. O hipopótamo fica na água. Então, uma parte da arca de Noé vai ter que ter agora água para poder lhe comportar o casal de hipopótamos. E assim por diante. Você já está me entendendo. Quando a arca do catolicismo trouxe para dentro de si as religiões pagãs, ela se adaptou às religiões, e não as religiões à arca católica. Assim sendo, a Páscoa que você comemora, sendo uma religião ligada às questões dos anglo-saxões, dos celtas, quando ela adentra no catolicismo, e o catolicismo agora cria não uma transferência de identidade, mas eu vou dar um título melhor, e nem um disfarce, é mais do que um disfarce. É como se quando se coloca aquele comprimido dentro da cápsula, se encapsula, né? Essas religiões, elas são encapsuladas. Quando nos primórdios da religião cristã vem ocorrer, então, essa questão de contemplar a festa de Ostera, a festa da primavera, há necessidade de se respeitar aquilo que já se praticava fora do cristianismo. Eu acho que está dando para entender. Vai trazer hipopótamo para a arca? Coloca água para ele morar. Vai trazer macaco? Coloca um cipó para ele pular. Vai trazer Ostera para dentro do cristianismo? Então tem que se adaptar aos festejos de Ostera. Mas os festejos de Ostera não são como os festejos normais do Deus Sol Invicto. Por exemplo, o Deus Sol Invicto agora está encapsulado de Natal. É o Natal. É o nascimento do Deus Sol Invicto, do Tamuz, do Pinheirinho, do filho da Semíramis, do Nimrod. Essa história você já conhece. E ele tem uma data fixa. Não teve problema. Foi mais fácil para ficar dentro da arca das religiões, que é o catolicismo, o cristianismo. Mas com Ostera é diferente, porque os celtas
eles comemoram a chegada da primavera. E a chegada da primavera, eu vou falar em termos lá de cima, acima da linha do equador do nosso planeta, no hemisfério norte, a chegada da primavera lá, não aqui, lá, ela ocorre em 20 de março. Mas vai caminhando para 21 de março. E chega um ponto que ela ocorre em 21 de março. Aí vai entrar ano bissexto, aí vai entrar equinócio, aí vão entrar outras questões. Mas não tem problema, você não vai sair confundido. Nós vamos explicar tudo isso ainda neste DVD. Fique tranquilo. O que eu estou dizendo por hora é que quando a religião católica, a arca das religiões, abraça a comemoração da primavera de Ostera, da deusa Ostera, que tem muitos nomes, muitos, e para na raiz, Semíramis, que é o primeiro nome dela, lá na Babilônia. Quando ela vai trazer essa religião agora para dentro da arca, ela se adapta à religião. Ela aceita a religião da forma que a religião, ou melhor, que a comemoração é feita. Se a comemoração é um macaco, bota um cipó para o macaco pular. Se a comemoração é Ostera, é a chegada da primavera, é o louvor às flores, aos duendes, às fadas, claro. Agora vamos nos adaptar a isso. E aí nós recorremos mais uma vez à Babilônia. Baal, deus sol, a sua mulher, a deusa lua. Semíramis, a deusa lua. Ostera, Semíramis é a mesma coisa, ela é a deusa lua. Então tem critérios que o catolicismo tem que respeitar. Você vai trazer para dentro da arca um animal de uma característica, você tem que agora adaptar a arca para aquelas características. Você está trazendo agora uma comemoração pagã, celta, anglo-saxônica, você tem que adaptar agora o cristianismo, o catolicismo encapsulado do que você aceitaria, que é falar das coisas do Salvador, já que é cristianismo, tem que falar do Salvador. Vai trazer para dentro agora, tá certo? Do catolicismo, então você agora tem que respeitar os critérios do festejo. Então, para poder começar a limpar a área, e o entendimento agora aflorar, a questão é simples. Essa festa de Ostera, ela dizia que deveria ocorrer essa comemoração, esse louvor à natureza, esse louvor às flores, esse louvor ao planeta Terra. Essa passagem do inverno para o verão, primavera, essa passagem do período em que as flores renascem, isso tudo é muito subliminar. Teria que ser comemorado respeitando alguns critérios e que o catolicismo respeitou e modificou o tempo e as leis por causa disso. Você já leu em Daniel. Eles modificarão os tempos e as leis. Os tempos e as leis, meu amado, foram modificados nesse sentido por causa da Ostera. Isso não é papo da carochinha. O ano bissexto, em que se coloca 29 de fevereiro, a cada final de 4 anos, surgiu por causa da Ostera. Olha que festa importante é essa. É por isso que nós iniciamos o DVD mostrando o presidente da República Americana parando tudo para comemorar a festa de Ostera. Vou abrir um parênteses. Não vamos perder o fio da meada, mas eu vou abrir um parênteses. Eu vou te contar um segredo. Esses homens, que quando contam essas histórias, dizem que na antiguidade se comemorava, na antiguidade se acreditava. Eu vou te contar uma verdade. Não é na antiguidade, é ainda nos dias de hoje. Esses mesmos homens que estão governando o planeta, no qual jaz o maligno, comemoram até hoje as mesmas coisas que os seus antepassados. Aqueles templos que nós vimos em headstones, de culto e adoração ao Deus Sol, isso tudo permanece até hoje, ainda estou no parênteses. Quando você vê esses caras fazendo projeto para erguer monumentos a Baal, poste ídolo, esses obeliscos, é porque eles adoram os mesmos deuses daqueles antepassados, tudo disfarçado de cristianismo, tudo disfarçado de Jesus, de Deus, tudo disfarçado do Criador, do Salvador, mas tudo uma farsa.
Quando esses camaradas elegem nomes de estados com nomes pagãos, contemplando a religião católica que contempla todas as outras, eles são extremamente religiosos com as religiões do passado. Eles se disfarçam. Eu não vou falar transferência de identidade, mas é como se colocasse uma cápsula por fora. Por dentro, a essência é a mesma, o rótulo que é diferente. É isso que eu estou dizendo, a palavra veio agora na minha mente. A Páscoa, por exemplo, o rótulo é Jesus, o rótulo é Deus, o rótulo é o Criador, mas a essência é o diabo. A essência é Semíramis, a essência é Ostera, a essência é Baal. E esses homens até hoje, ainda no parênteses, eles continuam adorando os mesmos deuses dos seus pais. O sistema que está aí governando o mundo continua sendo politeísta, adorando diversos deuses da Grécia. Por isso batizam suas naves espaciais com o nome de Colúmbia. Por isso batizam tudo enquanto pode com nome pagão. Por isso usa símbolos pagãos na ambulância. Eles usam essas coisas até hoje porque eles servem ainda aqueles deuses antigos. Eles tentam esconder isso ao extremo, mas você percebe isso a todo instante. Fechemos esse parênteses gigantes e vamos ao fio da meada. Mas esses festejos de Ostera, eles deveriam ser realizados após o equinócio da primavera, que ocorre em 20 de março, lá no hemisfério norte. A festa é de lá, meu amado. Aprenda isso. A festa é de Ostera, é da primavera, é de lá. Do norte, lá de cima do hemisfério norte. Então deveria ocorrer em março, porque no dia 20 de março ocorre o equinócio da primavera, e que marca o início da primavera e desses festejos da primavera. Agora, tem outro critério, logo após o equinócio, mas ele deve ocorrer, segundo o que já se praticava com a deusa Ostera, logo após a próxima lua cheia. São culto aos astros celestes, igual Redstone. Essa festa de Ostera, primeiro, deveria ser feita após o equinócio, 20 de março, caminhando para 21 de março, nós vamos explicar isso falando que é o equinócio. Deveria ser feita após a lua cheia, logo após a lua cheia. E o terceiro e último critério, deveria ser feita num domingo. Olha bem, esta festa de Páscoa que você comemora não é todo ano, na mesma data, porque obedece-se critérios pagãos da festa da primavera, da deusa Ostera, onde se espalhavam ovos pintados pelo mato para que as crianças achassem, sei lá mais o que, e tanta nojeira. E essa festa tinha critérios. Logo no equinócio da primavera é que você vai saber o que é isso. Logo após a primeira lua cheia da primavera, lua cheia, lua, e logo no próximo domingo após a lua cheia. Então o que vai se fazer agora? Olha, eu sou o catolicismo, eu sou o Constantino, eu sou o Gregório, eu sou qualquer um desses caras do passado que infernizaram a raça humana. Botar essa podridão que está aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou me desdobrar. Eu vou queimar a pestana, mas eu vou solucionar o problema. Eu não posso deixar a arca da religião católica sem a festa de Ostera. Porque essa festa de Ostera é fantástica. Mas eu tenho um problema. O mundo dá volta. Foi assim que o Criador fez. Cada volta que o mundo dá em torno do seu eixo dura 24 horas. E cada vez que ele roda em torno do Sol, ele demora 365 dias. Só que tem um detalhe muito interessante. A lei do Criador não está presa à lei humana. Na verdade, não dura isso exatamente. E aí, há de se desdobrar. E a solução é arrancar alguns dias e incluir outros. Nós vamos saber sobre isso em seguida. Nós sentimos a nossa viagem em torno do Sol graças às estações: verão, outono, inverno, primavera e de novo verão. Como o eixo do planeta é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sobre ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol ao meio-dia está à vertical do hemisfério sul. E aqui para nós é verão, enquanto na maior parte do dia o hemisfério norte está à sombra, é o inverno.
Depois, à medida em que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O Norte e o Sul aproveitam isso igualmente. O hemisfério Norte caminha para o verão e o hemisfério Sul, ao contrário, caminha para o inverno. Como a Terra continua a sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte. E lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol. E os raios chegarão ao norte num ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois a viagem continua. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando o equinócio de primavera para nós brasileiros, exatamente a 23 de setembro. Desta vez, para retornar sobre o Equador. Será verão para nós brasileiros e inverno no lado de cima do Equador. Para o hemisfério norte, 20 de março é o começo da primavera. Às vezes, a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que esse atraso? Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera, mas como a sua rotação diária não é sincronizada com seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado ao ponto primavera. Ficarão faltando então 6 horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará às 6 horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E no terceiro ano, a primavera começará ainda às 6 horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para amanhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que corrige essa falha. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro, somando um dia ao inverno, e evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De 4 em 4 anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera, logo será Páscoa. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera, e sempre aos domingos. Esses caprichos por terra-lua determinam a data da Páscoa. Eu creio que deu para você pegar bem a questão toda envolvendo a festa de Páscoa que está aí e perceber que ela não tem nada a ver com o Salvador e nem com o Criador. O videozinho também que nós passamos sobre o equinócio, eu creio que foi bastante ilustrativo. Mas cabe ainda um pormenor nele. A questão do ano bissexto. O que ocorre é que o movimento de translação da Terra, a volta que ela dá ao redor do Sol, não dura exatamente 365 dias. Dura, na verdade, 365 dias mais quase 6 horas. Você está me entendendo? Não exatamente 6 horas, mas quase 6 horas. 365 dias e quase 6 horas, um pouquinho menos. E isso vai dando uma defasagem ano a ano nas datas. O que estava acontecendo com a primavera é que a primavera estava sendo empurrada quase 6 horas a cada ano, se somando ano a ano. E o Papa Gregório pegou o calendário juliano e arrumou um jeito para solucionar o problema. O que ocorre? Em 1582, o Papa Gregório, percebeu que já havia uma defasagem de 10 dias no calendário, devido justamente a essa falta de alguns minutos para inteirar as 6 horas dos 365 dias e 6 horas. E essa falta de alguns minutos foi somando ao longo dos anos em que vinham sendo colocados os dias 29 de fevereiro a cada 4 anos, o ano bissexto, e ele teve uma ideia muito simples. Ele tirou 10 dias do mês de março, uma única vez, e aí sincronizou novamente
o calendário gregoriano, que é o que está aí até hoje, sendo que de 4 em 4 anos tem que se acrescentar mais um dia, o dia 29 do mês de fevereiro. E aí recebeu o nome de ano bissexto, porque tem 2 6, 366 dias. Agora, tem mais um detalhe. Toda virada de século, no último ano bissexto, esse ano bissexto, com um dia a mais em fevereiro, é descartado. Isso para que, ao longo de centenas de anos, não continue essa defasagem. Esses homens, senhores do mundo, cuidaram de modificar os tempos e as leis, conforme estava escrito na profecia de Daniel. Isso é cumprimento de profecia. E o segundo ponto, não adianta tentar marcar o tempo. O Senhor Criador, quando criou tudo perfeito, como são perfeitas todas as obras das suas mãos, Ele não deixou uma fórmula possível de se contar o tempo de forma efetiva. Por isso tem que se fazer remendos de 4 em 4 anos e a cada mudança de século tem que não incluir esse remendo para tentar ir ao longo dos tempos, das centenas de anos, ainda tentando controlar esse tempo que o nosso Criador criou e que é impossível para o homem medi-lo com precisão. Que coisa bonita, hein? Vamos em frente. Agora, deixa eu ler aqui num site evangélico sobre a visão do sistema religioso evangélico ou protestante quanto à Páscoa. Nós sabemos que essa Páscoa que nós conhecemos, ela não é nada referente ao Criador e nem o Salvador. Mas existiria uma verdadeira Páscoa, como pregam os protestantes? Você não já ouviu dizendo a verdadeira Páscoa? Existiria realmente uma verdadeira Páscoa? O que nós vemos de Páscoa na Escritura é apenas uma palavra apenas, passagem. Em ocasião passada, até a última ceia, usava-se essa passagem para se comemorar algo. Mas do Novo Testamento para cá, nós não vimos hora nenhuma, nenhum discípulo comemorando nenhuma passagem. A passagem passou, essa é a verdade. Agora, a passagem que não passou, a Páscoa que não passou, é o tema do finalzinho do nosso DVD, em alguns instantes. Mas aquela passagem passou. Nós não temos referências de Páscoa como um ato comemorativo, como uma festa, no Novo Testamento. Se tiver, me mostra, por favor, porque eu nunca vi Paulo, nem o próprio Salvador, nem ninguém comemorando Páscoa. Mas na visão do sistema religioso, eu entrei na internet, peguei num site, eu creio que seja a visão geral do sistema religioso. Vamos dar uma analisada para ver se o sistema religioso protestante, qual é a visão que ele tem da Páscoa, que chamam de a verdadeira Páscoa. Está assim: a Páscoa é uma comemoração muito importante na vida do crente. Ela é sinônimo de libertação. Êxodos 12, 17, 42, Deuteronômio 16, 3, tem várias referências. Um detalhe interessante é quando o sistema religioso protestante fala alguma coisa, sempre eles vão no link da Bíblia, para linkar alguma coisa para mostrar que é bíblico e de que eles estão certos. Entende? Então sempre eles usam uma referência bíblica para tentar respaldar o que eles dizem, porque o que eles dizem realmente é algo que na maioria das vezes está totalmente fora do contexto. Mas pega-se um texto isolado para tentar respaldar aquilo. Na verdade, deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje eu estou abrindo muito parênteses, mas faz necessário. Essas pessoas não ensinam a pautar a vida do cidadão na Escritura. Mas o que eles fazem é recorrer à Escritura para pautar a vida deles através de alguma passagem. E aí dizem, é bíblico. Assim eles vão respaldando as suas atitudes, os seus ensinamentos com o é bíblico, porque buscam na Escritura trechos para respaldar aquilo que eles praticam e ensinam. Mas não buscam praticar e ensinar aquilo que está na Escritura, mas moldam a Escritura de acordo com os ensinos deles. É uma inversão. A Páscoa
é uma comemoração muito importante na vida do crente. Ela é sinônimo de libertação, tem umas referências bíblicas. Entende-se também como início de novos rumos, da nova caminhada em direção a uma vida santa e segundo o coração de Deus. Mas começa quando? Todo ano começa essa nova caminhada? Né? A Páscoa é todo ano. Então, todo ano, entende-se como início de novos rumos, da nova caminhada em direção à vida santa e segundo o coração de Deus? Como é que é isso? É todo ano? Eu não entendi essa. A sua instituição foi ordenada por Deus. Aí tem aqui as referências em Êxodos. E a observação pelos filhos de Deus deve ser contínua. Êxodos de novo. O exemplo do Senhor Jesus, que junto aos seus discípulos comeu. Mateus, a referência de Mateus. Aí mistura tudo, meu amado. É na confusão que se tira proveito. Aqui fala da ceia, em memória da saída do Egito. Está em Êxodo. Isso não é para nós. Isso nunca foi para outro povo a não ser judeu. Quando falo judeu, eu estou falando israelita, né? Porque judeu é da tribo de Judá. Mas isso é exatamente para os israelitas, para os hebreus, entende? Aquilo que foi dito por Moisés, aquilo que foi dito em Êxodo, aquilo é para os filhos de Deus da época. Não éramos nós. Nós estávamos afastados de Deus, sem Deus no mundo. Nós precisávamos do Salvador para estar com Deus. Nós estávamos longe dele. Naquele concerto antigo, nós estávamos no tempo da carne. E nós não participávamos daquele privilégio, porque éramos gentios na carne. Assim Paulo falou, e tantas vezes, e tantos outros, e assim eu creio. Mas esses caras remendam um pano novo em vestido velho o tempo todo, para poder manter o seu sacerdócio, que Jesus aniquilou esse sacerdócio, em que há um homem entre Deus e o homem. Por isso está escrito, porquanto só há um mediador. E o que esses caras fazem como líderes religiosos entre você e o Criador? Se eles estão nesse parâmetro entre você e o Criador, saiba que eles estão fazendo algo que não está na Escritura. É o contrário. Mas aí eles recorrem às práticas sacerdotais do Velho Testamento para respaldar o que eles fazem também, porque senão não teria respaldo. É uma comemoração muito importante na vida do crente, é sinônimo de libertação, entende-se também como início de novos rumos, nova caminhada em direção à vida santa e segundo o coração de Deus. A sua instituição foi ordenada por Deus e observada pelos filhos de Deus, que deve ser contínua, a exemplo do Senhor Jesus, que junto a seus discípulos a comeu. Bom, eles estão misturando aqui a Páscoa da Austera com a Páscoa do Velho Testamento, que não era nem para nós, como brasileiro ou como fora de Israel naquela época, porque estávamos fora da aliança. Aí vai lá, continua. Usurpar-se da glória de Deus é a luta constante do diabo. Já começou a pôr a culpa no diabo, cara. Eu não estou defendendo o diabo não, mas é incrível que esses homens colocam a culpa no diabo. Eles têm que ter um rival, eles têm que ter um adversário, eles têm que ter alguém para poder dizer que é o contrário do que eles querem, do que você quer, para poder usar o conhecimento mítico da mitologia para começar a te forçar, ou pelo bem ou pelo mal, por causa do diabo, que eles usam o diabo o tempo todo. Eu nunca vi os caras para usar mais o diabo do que esses caras. O tempo todo eles usam o diabo. Larga o diabo para lá em paz. Em paz, ou sei lá se ele tem paz, mas larga esse diabo para lá, rapaz. Mas vem ele, usurpar-se da glória de Deus é a luta constante do diabo. Baseado em qual capítulo? Em qual versículo? Vai dizer de Lúcifer, de anjo caído não, porque essa história eu já não engulo nunca mais. O inimigo apresentou à igreja uma série de costumes e práticas pagãs. O inimigo apresentou? Sim! O inimigo apresentou, o nome dele é Constantino. E os que seguiram ele, esse apresentou, e tem muitos Constantinos ainda hoje aí apresentando. Esse é o inimigo. Ah, mas é o diabo por trás dele? Que seja. E eu não tenho dúvida que não é. Claro que é. Mas foi a figura de Constantino. Foi ele que introduziu, aí bota a culpa toda do diabo e tira a culpa do Constantino, porque senão suja para eles, porque são do mesmo segmento. Olha, eu não vou botar a culpa no Constantino. Se eu botar a culpa no Constantino, eu sou um seguidor dele, vai cair em mim também. Então bota a culpa no diabo. O diabo já está aí para ser culpado mesmo. O diabo é um terreno baldio do lado da casa que todo mundo joga lixo em cima dele. E é um bom negócio para o sistema religioso jogar lixo no diabo. Nem os anjos, quando contenderam com o diabo pelo corpo de Moisés, ousaram dizer palavras de blasfêmia, mas falaram apenas, que o Senhor o repreenda. Eles conhecem que a autoridade desse diabo do inferno foi dada pelo próprio Criador. Ou não foi?
Ou não está tudo debaixo do poder do Criador? Ou você diz também que o diabo tem mais poder que o Criador igual a ele? Aí o herege sou eu. Vai falar uma besteira dessa. O inimigo apresentou à igreja uma série de costumes e práticas pagãs que imediatamente foram cristianizadas e incorporadas para comemorar a Páscoa. Aí ele mete pau também. Coelhos, ovos, chocolate. Mas, rapaz, embora o sistema religioso protestante meta o pau no ovo, no chocolate e no coelho, mas eu vejo um monte de crente dando ovo de Páscoa, recebendo e comendo em toda a Páscoa. Ou será que eu estou vendo demais? Eu vejo, inclusive nos templos religiosos deles. E cantata de Páscoa, e festividade de Páscoa, e tudo da Páscoa. Como é que eu vou estar comemorando algo que não está escrito para mim comemorar? E algo que nós sabemos e percebemos e vemos claramente que é algo inerente à austera. Aí vai aqui. Aí segue aqui um monte de coisa que eu já não vou ler mais, que eu não aguento lendo. Aí vem para a oferta. Aí tem a purificação, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Mas vamos para a oferta, porque onde que eles queriam chegar, eu chego logo lá. Aí vai aqui, ó. Quando os israelitas iam comer a Páscoa, era costume trazer uma oferta ao Senhor naquela época, geralmente produto da terra. Trazer oferta voluntária ao Senhor ainda precisa ser praticado. Mas além da oferta material, seja você uma oferta viva ao Senhor, entregando-se como instrumento santo, puro e cheio do Espírito Santo nas mãos do Senhor para que Ele use como quiser. Esse detalhe aqui de que você entregue-se como instrumento santo, puro, cheio do Espírito Santo nas mãos do Senhor, significa, sabe o quê? Vai lá para a igreja, me ajuda lá, na obra do Senhor, vai lá aprender a cantar, tocar, para você atrair mais gente, para mim tomar o dinheiro deles. É isso. Eles não estão falando aqui para atender o próximo, para ter misericórdia, para aprender as coisas que o Criador nos ensinou, o amor ao próximo, a base da felicidade aqui nesse planeta e na vida futura. Amor ao próximo. Isso eles não ensinam, mas conta um monte de história. Aí vem lá. Você está vendo? Quando os israelitas iam comer a Páscoa, era costume trazer uma oferta ao Senhor. Já não fala nem levar, não é trazer, porque já é subliminar para levar para eles. Quando os israelitas iam comer a Páscoa, era costume trazer. Eles iam comer e era costume trazer para ele, para o cão guloso, uma Páscoa. Era costume trazer uma oferta ao Senhor. Naquela época, geralmente produto da terra. Camarada. E aí eu pergunto o seguinte. Tá bom, agora é por isso que esses cães gulosos não desgrudam da Páscoa. Porque é meio também, é ferramenta extrativista de dinheiro, é meio de tomar dinheiro do povo. E eles não largam mamão de jeito nenhum. Eles não querem saber se não dá para servir a dois senhores porque há de desagradar um. Eles não leem isso. Agradar outro, eles não querem ler isso, não. Eles passam batido. Mas agora precisa ser praticado. Nessa época ainda, trazer oferta voluntária ao Senhor. E quem disse que se você pegar um dinheiro qualquer e dar na mão desses cães gulosos uma oferta, você vai estar dando para Deus, vai estar entregando a Deus? Qual relação tem esses homens, com base na Escritura, para dizer que eles estão a serviço de Deus e que entregando a eles vai entregar a Deus? E o Criador mandou seu filho, que um dia pegou um dinheiro e disse: de quem é a esfinge? É de César, então dá esse lixo para César. Agora, para Deus você não dá dinheiro, dá o que é de Deus. E esses caras pedem oferta. Vai lá dar uma oferta da terra a ele, como está falando ali. Vai ver se ele quer. Vai lá, pega um saco de arroz, coloca lá um carrinho de mão cheio de compra, vai lá, eu estou trazendo essa oferta aqui para o Senhor. Eles vão te xingar, meu amado, eles querem dinheiro. Eu estou achando que eu sou palhaço? Eu quero é dinheiro. Aí termina aqui que eu já não aguento mais ler isso não. O diabo, ao longo do século, ela vem eles metendo pau no diabo. É o único meio que esses caras têm para manter o império deles. É meter o pau no diabo e botar medo nas pessoas, para as pessoas ficarem com medo do diabo. Bem disse o ratinho. Vem aqui tirar meu diabo, que eu vou tirar o seu. Já não tô com capeta, só vai em pobre. Eu nunca vi capeta na vida. Ratinho falou isso. Esse ratinho maluco também. O diabo, ao longo dos séculos, vem travando uma luta extremamente violenta contra o reino dos céus. Cara, quem são esses diabos, hein? Faz uso de todas as suas armas para implantar o seu reino. E tem conseguido êxito. Em algumas oportunidades, a sua forma é agir explicitamente. Todos olham e veem. As estratégias estão camufladas. Apenas quem tem olhos espirituais pode ver a ação devastadora do maligno. Em relação à Páscoa, a estratégia é camuflar o mal, desvirtuar o objetivo principal. Não tem objetivo principal, meu amado. Páscoa é uma palavra.
não é uma festa, não é uma solenidade. Páscoa é uma palavra. Essa palavra do grego, não sei de quantas, é passag, passar, sei lá o quê. É uma palavra que fala passar, é Páscoa. Não é nada mais do que isso, é uma palavra, isso não é festa. Eu não vou mais gravar nada hoje. Eu vou terminar fechando o DVD com a parte principal, que é a Páscoa que não passou, para poder acabar esse assunto, porque eu fico chateado quando eu vejo tanta coisa que esses caras falam que não tem lógica nenhuma. Em lugar nenhum você acha lógica para isso, eu vou embora. O que aconteceria se o ser humano desaparecesse da face da Terra? Esse seriado muito famoso da televisão americana se chama O Mundo Sem Ninguém. Ele mostra o planeta Terra sem os humanos. E o narrador é enfático ao dizer que, embora pareça ficção científica, esse dia vai chegar. O desaparecimento da raça humana pode parecer ficção científica. Mas, em algum momento, este dia chegará. Hollywood sempre nos avisou do que está para acontecer. No Arkansas, mais de 5.000 pássaros foram descobertos com hemorragia interna. E na Louisiana, 500... Seria, dessa vez, diferente? A cada dia que passa, os acontecimentos são mais terríveis e muito mais assustadores, em escalas jamais vistas. Os senhores do mundo, através de Hollywood, nos avisa sobre um reinício. Maybe it's a warning. A warning like an error warning your computer gives you right before it crashes. A warning from who? Does it really matter? Huh? Someone just hit the restart button and the lost colony was just this little warning right before this big reboot. E assim como no seriado Mundo Sem Ninguém, também no final deste filme, todos os seres humanos foram exterminados. Restam apenas esses dois coelhos, ou essas duas crianças, cuja missão é repopular a Terra. Os senhores do mundo, que sempre utilizaram Hollywood para nos antecipar as informações de seus planos de forma subliminar, têm lançado nos últimos anos diversos filmes com este mesmo tema: a despopulação total do planeta, um reset, um reboot na nossa Terra e um reinício. No filme Presságio, a mensagem subliminar é tão eficiente que inclusive aparece em cena dois coelhos, o símbolo da fertilização, a primavera e um suposto novo jardim do Éden. Estariam os senhores do mundo já hoje comemorando a Páscoa que ainda não passou?